Você sabe um dos motivos pelo qual eu uso óculos? É para disfarçar as minhas olheiras. No Photoshop tem uma forma muito mais prática, mais eficiente para você remover olheiras. Vem comigo, eu sou o Thales Reno, retocador digital e fotógrafo, e eu vou te ensinar de uma forma muito fácil, eficiente de remover olheiras e ainda por cima preservando a textura na imagem. Vem comigo! Então eu tenho aqui essa imagem que foi feito já um tratamento, essa imagem está pronta, está ok. Mas para chegar nesse resultado eu tive que utilizar várias técnicas. E uma delas foi a que eu vou apresentar aqui nesse tutorial, que é justamente para remover essas manchas da olheira, né? Mas ainda assim continuar preservando a textura, que é muito importante. Essa aqui no caso é a foto original e essa aqui é a foto após a parte da edição para meus retratos clássicos. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer é o seguinte: para mim poder ensinar como fazer essa ação para que ela funcione, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar uma camada vazia. Nessa camada vazia, nós vamos escrever clonar aqui. A partir do momento que eu criei essa camada, eu vou deixá-la de lado só um momento e vou duplicar a camada de baixo, que é a camada que não tem o tratamento ainda. Nesse caso, vou colocá-la para cima e vou utilizar o filtro Outros High Pass. E aqui eu vou utilizar um número bem baixo, em torno aí de 3, 4%, 4 pixels, porque na realidade isso varia muito em função da densidade da imagem, a resolução dela. Mas aqui 4.3, 4 já estaria ótimo. E eu vou colocar aqui em modo Overlay. A partir do momento que eu coloquei isso em modo Overlay, ele acabou dando uma nitidez em toda a imagem. Mas nós vamos fazer o seguinte: eu vou pegar essa camada aqui e vou, com o botão direito, criar Clipping Mask. E ele veio para baixo aqui da camada vazia. E fez com que ela desaparecesse. O que significa isso? Que a partir do momento em que eu coloquei ela clipada aqui dentro, significa que eu crio um container. Toda vez que eu clonar em uma área, em uma região, por exemplo, se eu clonar aqui para cá em 20%, ele vai aplicar essa nitidez somente naquela região e somente naqueles 20%. Ele não vai vir toda aquele 100% que já tem nessa camada aqui. Então é uma forma muito fácil de você fazer o ajuste e ele compensa com a nitidez que ele perdeu aqui. Porque quando a gente clona uma imagem, sem usar isso, fica dessa forma. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou colocar o meu clone em 20%. E agora eu vou clonar. Vou pegar uma amostra daqui de baixo, por exemplo, aqui de cima para baixo, e vou remover essa manchinha. E vou pegar um pouco para cá para continuar fazendo o desenho da luz. Mas olha só o que acontece. A partir do momento que eu faço isso, eu começo a perder a textura. Mas se eu ativar essa camada de overlay, a textura retorna, mas a mancha vai desaparecendo. Então eu posso ir fazendo isso em toda essa área que tem aqui. E outra, eu posso fazer isso de forma um pouco mais agressiva, passando até do ponto em alguns locais, para que eu consiga pelo menos já fazer aqui um ajuste da adequação, né, para que ele se integre bem. No entanto, o problema de a gente passar do ponto é que a gente ganha tempo, na realidade, em algum momento sim, mas ele acaba passando do ponto no sentido de que ficou super retocado ou mexeu no formato do rosto. Então o que nós vamos fazer aqui é apagar, mas é preferível você ganhar tempo fazendo uma clonagem já bem mais ampla e depois só vai tirando lá onde que você percebe que passou do ponto. E faz os ajustes. Se eu errei, eu vou lá e apago e faço de novo. Clico lá de novo no clone, 20%, nesse caso eu vou botar 10 agora, para fazer um remate, né, o arremate, e vou descendo, e vou tirando essas olheiras com muita facilidade. Sempre pegando vários cliques e aos pouquinhos indo fazendo a clonagem, e assim vai indo. Dessa forma eu consigo integrar melhor os resultados, e 20% sempre é o mais indicado, pelo menos para mim funciona muito mais dessa forma. E eu vou fazendo os ajustes. Nem sempre ele vai funcionar 100%, porque tem algumas características da imagem que não permite e acaba perdendo o volume. E aí você vai entrar com outras técnicas, por exemplo, uma separação de frequência, fazer um clone e um healing. Mas aqui nesse caso específico, a olheira removeu perfeitamente. Olha só, nesse ponto aqui, eu vou até diminuir um pouquinho, e olha só como ele vai removendo fácil, fácil, sem perder textura.
muito suave. E se você achar, por exemplo, que ficou um pouco forte, você pode só baixar um pouquinho a opacidade e fazer a adequação. Porque não é legal uma pessoa que fica com 100% aí removido, parece que perdeu o volume, o rosto acaba parecendo que está um pouco inchado. E olha só que interessante aqui, que é a parte mais delicada, e a gente vai aos pouquinhos fazendo esse contorno aqui, fazendo o ajuste até que ele consiga fazer essa adequação. E o interessante é que essa área que tem manchas que são mais pontuais, você pode ver que aqui a gente consegue fazer essa limpeza da mesma forma, olha só. Ele vai removendo bastante as manchas, a gente só tem que tomar cuidado para respeitar o fluxo aqui da luz, né, a direção da luz. Olha só que interessante, a gente vai fazendo e vai limpando. E isso você consegue fazer vários ajustes, não só nas olheiras, mas consegue endireitando a pele também. Mas aqui está uma forma bem fácil de fazer. Nesse caso aqui eu recomendo não fazer tão forte como eu fiz, mas por exemplo fica bom. Mas baixar um pouquinho aqui a questão da opacidade já faz um ajuste melhor. E aí conforme você vai fazendo todo o tratamento na imagem, você vai acabar chegando no resultado que você espera, e a somatória de todas essas técnicas você acaba realmente tendo uma imagem muito mais trabalhada, muito mais dentro do seu próprio estilo. No entanto, coisas pequenas edições, isso aqui funciona muito rápido, muito fácil e vai resolver o seu problema de olheiras tranquilamente.